só para gente conferir aqui certinho. Rodrigo, dá um alô para nós aí. Alô, oi. Alô. Ali. Alô, som. Alô. Teste áudio. A gente escuta os dois funcionando, parece pra mim só esse aqui que tá ligado. É. Não sei se é impressão, mas pra mim acho que só a esquerda. Deixa eu ver também. Pô, eu tenho que Qualquer procurar coisa, uma um audiometria. otorrino. É. A Mayara ficou um tempo assim, ela teve que tomar os antibióticos aí, Ah, é? zumbido, Ai, não. baixa cruzia. E agora, tá ouvindo? Oi. Os dois lados? É, falem alguma coisa aí. Alô? Alô, alô, tá ouvindo? Eu acho Tá que ouvindo sim. agora melhor? Tá. Aham. Então tá legal. Bom, quando você quiser, Rodrigão, a câmera tá em você. É só você fazer aquela pergunta. Eu começo olhando lá na câmera. Isso, é legal, né? Não fala boa noite, nada. Não tem Não um tempo, horário né? específico, né, que a pessoa vai assistir. Aham. Então, pessoal, a gente está aqui reunido para uma conversa bem informal, né? Falar alguma coisinha sobre os amigos, doutora Aline, doutor André, alguma coisa de medicina, da família, algumas curiosidades. Então, queria apresentar a doutora Aline, dermatologista, doutor André, cirurgião plástico. Eu sou oftalmologista, meu nome é Rodrigo Beraldi e gostaria de começar pedindo para a doutora falar brevemente sobre ela, sobre o que ela faz, a profissão. Olá, boa noite. Então, eu sou a Aline Olivetti, sou médica dermatologista, sou especialista em estética e cirurgia dermatológica e atualmente eu atuo como sócia também da Clínica Áureo. Eu sou André Masco, cirurgião plástico. Atualmente eu atuo na área de lifting facial e contorno corporal. E a gente está aqui hoje à noite para ter essa conversa aí muito informal aí com os colegas sobre tudo aí que a gente resolveu conversar. Joia. Meu nome é Rodrigo Beraldi e eu sou do Hospital de Olhos do Paraná há muito tempo também, né? Acho que não foi exatamente lá que a gente se conheceu, mas acho que até já vou começar a falar sobre isso, né? Como é que a gente se conheceu, né? Curiosidade, assim, a gente estava iniciando a querer formar uma clínica mais focada na parte de estética dentro do Hospital de Olhos do Paraná e numa conversa com uma fellow minha, doutora Ana, né, eu falei, eu estava querendo, a gente tá com essa ideia, eu estava precisando de uma dermatologista para ver se bate as ideias, ela quer seguir nesse sonho com a gente, né? E já tinha conversado com algumas pessoas, foi quando ela falou assim, ai doutor, conhecia uma doutora Aline, que eu fiz alguns procedimentos, ela é ótima, né? O senhor não quer o contato dela, né? Eu falei, quero, né? E acho que foi aí que eu mandei umas mensagens, nem lembro direito, né, Aline? Foi aí que tudo uns anos começou. atrás. Isso. Mandei mensagem, a gente acabou combinando de se conhecer, apresentar o hospital, e aos pouquinhos a ideia foi se tornando, se concretizando, né? Na época, eu lembro que eu era residente ainda de cirurgia dermatológica, eu já tinha terminado a dermatologia, estava fazendo meu fellow, e foi lá que eu acabei recebendo a mensagem do doutor. Eu lembro que eu estava até operando nesse dia, eu estava com uma chefe da dermatologia, e eu comentei, eu falei, nossa, mas eu estou recebendo uma mensagem do médico oftalmologista, o doutor Rodrigo Beraldi, e eu já tinha ouvido falar do doutor, por conta do serviço, né, lá do Hospital Evangélico. E eu falei assim, nossa, por que será que ele está me mandando mensagem, né? E Fiz alguma coisa errada, será? Exato, né? Na época eu era fellow, né? E como a gente operava ali, eu até fiquei preocupada que fosse algum caso, né? Que quisesse discutir alguma coisa nesse sentido. E aí o doutor comentou que queria me ligar, tudo mais, mas naquele momento eu não podia atender porque eu estava na residência. Mas foi quando à noite, acho que foi à noite, né, que o doutor deu uma ligada e que daí veio, né, a proposta que inicialmente eu achei que era só uma proposta de trabalho,
né? Aham. Na época eu até estava precisando mesmo já de alguns locais para trabalhar. Já trabalhava como médica dermatologista, mas a maior parte do tempo eu ainda estava voltada à residência, né? E eu achava que era mais uma proposta de trabalho, mas depois, quando eu fui no Hospital de Olhos, né, naquela nossa primeira reunião ali para conhecer o local, foi daí que eu vi que a proposta era muito maior, que era para fazer parte ali de uma clínica. Então, foi muito bacana. Foi uma grande surpresa, na verdade. Aham. Um presente, eu diria, né? Ah, Não só pela questão profissional de trabalho, né? Mas de mais uma amizade, mais, né? A gente é bacana. E o André, na verdade, é a esposa, né, a doutora Maiara, a gente acho que quem sabe a primeira vez que a gente se conheceu foi através da Maiara, né? Não sei como. Ou se foi eu conhecia você, doutor Beraldi. A Maiara foi residente no Hospital Evangélico de Oftalmologia e você fazia parte, eu acredito, de alguma, eu acho, da oculoplástica. Lá do Evangélico Isso, também. do Evangélico. Não sei se você estava naquela Sim. época lá já, depois Sim. mudou o serviço. E foi através dela, eu conhecia você, mas não conhecia pessoalmente. Eu acho que a gente se conheceu pessoalmente, se eu não me engano, em São Paulo. No congresso. Isso, no congresso. Você estava num congresso de cirurgia plástica, Isso, e você, eu estava acho que num no- de oculoplástica, de oftalmo. Exatamente, isso. Aham. Que a gente tem um amigo em comum, Exatamente, doutor doutor Luciano Luciano. Busato, amigão, acho que... Aham. E foi lá que eu me apresentei para você, né? Eu já te conhecia. E de lá surgiu aí essa amizade. E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto um tempo ali no HO também. Foi muito bacana ali Aham. o tempo que a gente passou junto ali. E eu acho que foi assim que a gente se conheceu pessoalmente. A Aline eu conheci através da Da Maiara. Foi. Eu acho que você não lembra até, André, mas foi na época, quando eu era residente da clínica médica ainda, que eu estava no R1, a Maiara, se eu não me engano, era R1 de oftalmo. Ou R2 de oftalmo. E eu acabei conhecendo a Maiara primeiro lá, isso já lá no pronto-socorro, porque o pronto-socorro da clínica médica e da oftalmologia eram Era junto, eram juntos. E uma vez eu fui discutir um caso com a Maiara, talvez ela até não lembre, mas quando a gente até comentou desse caso, ela comentou que tinha, na época acho que vocês eram noivos ou namorados, e daí ela comentou que tinha um noivo, um namorado que era da cirurgia plástica. E aí teve um dia que você foi no hospital e que eu fui cumprimentar ela e você estava junto. Ah, pode ser. Mas na você era bem sala mais novo, André. Isso já faz muitos Na anos. sala da oftalmologia, ela tinha que atender lá as emergências. Nossa, aquela época lá não era fácil. Né? Foi dessa época. E eu até, a Maiara, de vez em quando eu conversava com ela, porque a gente ia tomar shake da Herbalife juntas. Ah, então é de lá. A gente ia almoçar, era a Elzinha que fazia, era uma senhora que trabalhava ali perto do hospital e era um refúgio pra gente, assim, às vezes na hora da residência, porque era um local que tinha sofá, assim, era super aconchegante e tinham várias mulheres do hospital que acabavam se reunindo. E aí eu acabei batendo um papo lá com a Maiara mesmo. Que legal. Nossa, esse lugar não é da minha época, eu acho. Nunca tinha ouvido falar. Era bem na frente do ponto-socorro, doutor. Mas assim... Do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Eu acho que até eu já fui nesse lugar aí. Provavelmente. Eu acho que até eu já fui, né? Porque ela vivia nesses Herbalife da vida. Eu acho que até eles mudaram de lá e eu acho que até a Maiara continua indo na Elza ainda tomar o shake ainda por um bom tempo. Inclusive a Elza, eu acho que trabalhou, se eu não me engano, com a irmã da Maiara um tempo, trabalha. Que legal. Elas ficaram bem amigas, assim. A Elza, na época, até ajudou, acho que minha sogra a fazer a mudança dela, pra você ter ideia. Nossa, não sabia dessa proximidade. Então é devido a Maiara aí que eu conheço essas acho que a Maiara tinha que estar aqui também, personalidades. pelo jeito. Pois é. Ela ficou para cuidar do bebê e ela vai dar uma aula hoje, eu acho que no curso de emergência. básico. Curso básico lá. De emergências, eu acho. De emergência, é. Que legal. E dela vai dar uma aula dela, inclusive tem que chamar minha cunhada lá para cuidar do bebê, porque não Agora pode tem que interromper a aula, né? Então. Legal. Mas que bacana. E eu lembro quando a gente estava buscando um cirurgião plástico para trabalhar com a gente, né? Ali na clínica. Acho que foi o doutor até que comentou, né? Do André. Uhum. Que a gente queria alguém que a gente conhecesse, né? Que tivesse uma boa referência, tudo. Aí na época o doutor comentou do André e daí eu fiquei... o doutor André, tudo. Sim. Daí quando ele falou, ele é marido da Maiara, aqui do quinto andar, tudo. E aí foi aí que acabei ligando, né? Os conhecidos. Essas nossas parcerias têm que se fortalecer. Com certeza. Ainda mais. Com certeza. E deixa eu perguntar então, começar pelo André. André, você não quer explicar um pouquinho, tipo, brevemente, assim, sobre a tua vida, né? De onde que você é, onde que você estudou, quando era criança,
Daí pode ser até os dias de hoje aí, brevemente, para a gente Tá, te então eu não conhecer vou me melhor. delongar muito, mas eu nasci em Curitiba, né, e toda a minha formação desde a época da Que bairro? escola. Curitibano Eu não- é O bairrista, né? bairro eu acho que eu nasci na maternidade de Curitiba, mas eu morei quando criança, na infância, no Bacaxeri. Baixeri. Tá? Na época era um bairro bem afastado do centro, né? Hoje é tudo meio junto, né? Meu pai e minha mãe trabalhavam no centro e a gente lembra que era, né, para ir para o centro era uma viagem de carro, assim, era interessante. Eu não sei se era porque eu era pequeno, eu tinha essa visão. E eu estudei quando era pequeno numa escolinha ali perto, chama Aldeia Betânia, uma escolinha Acho que eu sei onde que alemã, é. se eu não me engano. E depois fui pro Santa Maria. Aí do Santa Maria fiquei Eu não até lembrava que meu isso era Santa terceiro... Maria. de Santa Maria. Eu acho que o Luciano é de Santa Sim, Maria sim. também, né? É meu colega de colégio. Você é de lá também? Sim. Ah, de lá vocês se Pois é, não conhecem. lembrava. Aham. Então, eu era de Santa Maria, me formei em 2003 no Santa Maria. Daí continuei minha formação de medicina na PUC, ou seja, não consegui sair de Curitiba. Aí fiz minha residência na Santa Casa de Curitiba e a residência de cirurgia plástica no HC, em Curitiba também. Então eu sou curitibano desde a época que eu nasci até Nato hoje. mesmo. Eu não consegui sair. No começo eu não gostava muito da cidade. Eu acho que quando era mais novo, achava uma cidade muito fria. Hoje eu acho que eu não trocaria Curitiba por nenhuma outra cidade. no Principalmente Brasil. depois que você mora em alguns lugares, né? Daí você vê como aqui é gostoso, né? Sim. Ainda é gostoso. E teus pais não são médicos. Não, meus pais não são médicos. E por que você escolheu medicina? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu Não acho que eu sabe? nunca soube Sim. responder isso para mim mesmo, mas eu acho que é um conjunto de fatores, né? Você não escolhe uma profissão por um único motivo. Eu sempre me encantei. Eu lembro brevemente, talvez esse seja um dos motivos. Eu tinha muito medo de perder meus pais quando eu era pequeno. Meu pai sempre falava que o pai dele morreu infartado aos 59 anos. E aquilo, de certa forma, acho que ficou na minha cabeça. Eu não conheci meu avô. E eu acredito que eu, né, talvez no subconsciente, não foi isso determinante, certamente, mas no subconsciente eu queria ser cirurgião cardíaco. Então eu imagino que tem alguma relação aí de medo de perder os pais, enfim. E também eu gostava muito da área, vamos dizer, de biológicas. Eu não me via fazendo outra coisa. Sempre me desafiei bastante. Mas eu lembro que eu falava pro meu pai, não vou fazer medicina, porque ele sempre falava, se você fizer medicina, você tem que estudar muito. E eu, não vou fazer medicina, né? Gurizão, não gostava de estudar. E interessante que quando eu comecei a estudar vestibular, eu adquiri gosto por estudo. É interessante que quando você entende as coisas, você gosta de estudar aquilo. Eu talvez não tinha motivação. E daquilo virou realmente, eu entrei na faculdade querendo cirurgia cardíaca. Aí na matéria de cirurgia cardíaca, meu professor conseguiu me desestimular. Mas eu não acho que ele fez um mau trabalho, muito pelo contrário. Ele me falou a realidade da cirurgia cardíaca e naquela realidade não se encaixava na realidade que eu imaginava para a minha vida. É muito nobre a especialidade, eu acredito uma das mais nobres da medicina, mas aquilo não se encaixava na vida que vamos dizer, que eu almejava. E a parte cirúrgica, sempre gostei muito de tarefas manuais, sempre queria cirurgia, aí eu mudei da cirurgia cardíaca para cirurgia geral. E dentro da cirurgia geral já tinha aí alguma queda pela cirurgia plástica. Quando eu passei no meu estágio de cirurgia plástica, aí foi que eu decidi. Aí que eu decidi fazer a cirurgia plástica, aí eu tive certeza e apesar de gostar muito da parte de cirurgia do aparelho digestivo, acabei optando pela cirurgia plástica e hoje eu dou graças a Deus da especialidade que eu escolhi. Gosto muito do que eu faço. Eu acho que você falou uma coisa que a medicina, como algumas outras profissões, tem um leque muito grande para a gente escolher. Eu acho que mesmo que quem sabe tivesse escolhido outra coisa, eu também não me vejo fazendo outra coisa senão oftalmologia. Mas quando você escuta alguém falando assim da área de cirurgia plástica, da dermatologia, eu acredito que quem sabe se eu tivesse feito dermatologia eu ia falar a mesma coisa hoje, não sei. Nossa, eu não faria outra coisa que não a dermatologia, porque começa a encantar, né? Com algumas exceções de algumas especialidades, mas a maioria acho que é encantadora, né? Principalmente que a gente que gosta de
gosta da medicina, gosta de tentar ajudar os outros e, né, se sente bem vendo os outros com o pouco que a gente consegue, né, ajudar. Né, Transformar de alguma forma a vida de alguém, né? Isso. E me conta você, Dr. Beraldi. Eu ia passar para a Aline primeiro. Não, Não, agora não, a gente quer vamos. saber de você. Conta pra gente como é que foi a tua trajetória até aqui. Eu também sou curitiboca daqui, né, nasci em Curitiba, não muito longe do Bacaxiri, a gente acha que era próximo, porque eu sou do AU. Até hoje moro por ali, moro no Pilarzinho. Eu também estudei em Santa Maria, né? Quando o colégio se mudou ali pro AU, né, ali no São Lourenço, né, Parque São Isso. Lourenço, sou do São Lourenço, na verdade. Minha mãe queria que eu estudasse ali, até porque era próximo, eu estudava em um colégio menor. Eu falei, não quero largar meus amigos, né? Eu acho que era na terceira série. No fim, acabei fazendo uma prova lá para entrar, passei e fui no Santa Maria, estudar no Santa Maria. Na minha época eu acho que não tinha prova. Lá a gente tinha que fazer uma prova para entrar, né? Olha só. E meus amigos de lá, inclusive o Luciano é um deles, né? A gente é amigo até hoje, tanto que a gente se encontra, isso não vou falar quanto tempo, né? Mas a gente se encontra praticamente todo mês, né? Que a gente janta na casa de um. Então tem mais ou menos uns 18 no grupo, né? Claro que não é todos, mas aquele grupinho que veio, né? Então a gente acaba se encontrando todo mês e janta na casa de um, do outro. A semana que vem até tem um jantar na casa de um. Então, e ali é legal porque tem 2, 3 médicos, né? Mas tem engenheiro, tem dentista, tem advogado, tem juiz, isso é bacana porque fica aquele papo de lembrar das bagunças de quando criança e quando adolescente, que é a parte mais divertida, né? Deixa eu te interromper. Era o Joca na tua época? Era Joca, sim. Rapaz, esse Sim. aí Sim. esse fez história lá, né? O Joca. Era o diretor na época. E aí eu não sabia se eu fazia engenharia. Meu pai é oficial de justiça e minha mãe é professora. E daí meu tio falava, não, você tem que fazer engenharia, porque ele era engenheiro. Mas eu não... Falei, vou fazer um teste vocacional em Santa Maria. Teve um dia lá, eu gostava de medicina também, mas eu achava, putz, eu não vou, eu tenho que estudar muito, não vou passar, né? Eu fui fazer o teste vocacional e quando eu lembro até hoje, quando cheguei em casa, que eu vi o teste que deu para a área de humanas, de biológicas e deu medicina, né? Falei para minha mãe, lembro até hoje, ela estava na cozinha. Falei, deu medicina, né? Acho que vou fazer medicina. E daí, a partir dali que eu acho que eu comecei a me empenhar mais e estudar para poder passar, né? Acabei, graças a Deus, passando. Estudei aqui em Curitiba, fiz na Federal. Depois eu fiz a residência de oftalmologia quando eu passei pela disciplina, eu queria, acho que no começo, fazer obstetrícia. Achava lindo, fiz maternidade 2, 3 anos na Nossa Senhora das Graças. Achava espetacular, assim, mas também a gente vai vendo que às vezes não é aquilo que a gente quer para nossa vida, né? Tinha os doutores lá espetaculares, mas que às vezes iam lá, saíam do consultório, iam para lá e ficavam a noite inteira fazendo parto, cesárea, atendendo as coisas. Depois já era 2, 3, 4, 5 da manhã, já iam para casa para poder se trocar e ir para o consultório de novo, né? Eu falei, putz, não sei se é isso que eu quero, né? Eu queria, quem sabe, aproveitar mais a vida, aproveitar a família e, claro, me dedicar à medicina. E quando eu passei pela disciplina de oftalmologia, que eu tive uma aula, que eu não vou esquecer até hoje, eu sempre falo com o Dr. Júnior sobre visão de cores, cones, bastonetes, eu me encantei. Falei, caramba, é isso que eu quero. Né? Aquele negócio de visão de cores, né? Cones e bastonetes à noite. Falei, porra, esse troço é maravilhoso, né? O olho é maravilhoso. Aí, a partir dali, eu já decidi o que eu queria. Né? Então, daí eu fiz residência no evangélico, que também a gente é da Federal e tem aquele negócio, né, do local, né? Você é da Federal, você quer fazer tudo na Federal, e a gente sempre tem a nossa casa sempre é melhor, né? Mas eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu de eu ter ido para fazer residência no evangélico, porque eu conheci pessoas muito bacanas, inclusive meus professores que eram também da Federal, mas de uma maneira, parece que o contato era diferente, melhor, e foi bacana. Aí depois, durante a residência, eu me apaixonei pela oculoplástica, por cirurgia de pálpebra. Não tinha ninguém que fazia no evangélico, né, lá na residência. Eu falei, pô, mas isso aqui ninguém faz cirurgia de ptose, ninguém faz uma blefaro, ninguém via lacrimal. Eu comecei a estudar, fazia umas coisas pelo livro, né, dava uma estudada, fazia lá
algumas cirurgias simples, né? E daí conversando com o Dr. Moreira, eu falei, Dr. Moreira, acho que eu quero fazer isso, né? Ele falou, pô, então eu acho que tem que ir para um lugar, né? Algum fellowship que tenha, né? E aí eu fui para a Escola Paulista, fiz a minha formação lá em oculoplástica, né? Até tive oportunidade de ir para outros lugares, para fora, mas eu não via a hora de voltar para cá, porque não tinha ninguém fazendo. Eu falei, eu quero voltar para a minha casa, para o Evangelho, para a Federal, para o Hospital de Olhos, né? Que eu estou até hoje. E daí é isso. E estamos até hoje. É maravilha. É uma Bacana. baita de uma especialidade, né? E até hoje pouca gente faz o que você faz. Via lacrimal, aí eu conheço pouca gente. Então, a parte estética, você pode dizer melhor aí pra gente, até a Aline também, né? Hoje em dia tá no, não sei se no auge ou ainda vai aumentar mais. Então tem muita gente fazendo, né? Até Muitos profissionais, né? isso mesmo, muitos profissionais. Mas dentro da oculoplástica, eu gosto da parte estética também, mas eu sou muito apaixonado por algumas doenças mesmo. Essa parte de lacrimal, de órbita, que a gente tem lá o Dr. Renato, né, que é o cirurgião plástico. Foi meu mentor. Então, isso. Então eu gosto muito dessa parte assim, de algumas doenças, fora essa parte estética, né, e poder ajudar. É uma coisa bem específica, né? Isso eu acho bacana, né? Porque a gente acaba... Essa noção, né, de tratamento de doenças também acaba trazendo, assim, cirurgias mais desafiadoras também, que depois vai ter que ter um reparo estético, né? Aham. Então, eu acho que para o mundo profissional, assim, é diferente, né? Quando lida só com a estética, quando também teve pelo menos uma parte de estudo ali, né? Junto com as doenças, eu acho bacana. E aí que entra essa interação, assim, que está tudo muito ligado, né? Porque que do oftalmo ter a dermato do lado, o cirurgião plástico, um otorrino, né? Porque a gente precisa, né, dessa integração, esse auxílio, a opinião de mais alguém. Não, eu acho que, né? Acho que é importante, a gente tem que saber aproveitar a experiência de cada um, né? Tirar o que é de proveito, às vezes o que você acha que, né? Então, quem sabe a gente estar aqui hoje inclusive um desses motivos são esses, né? São áreas completamente Exatamente. complementares, né? E a Então, doutora? Eu já tive uma trajetória um pouco diferente, né? Que eu me mudei bastante. Então, na verdade, eu sou de Maringá, no norte do Paraná. Eu nasci lá. Eu, inicialmente, quando eu era pequena, todo mundo eu também achava que ia fazer medicina veterinária. Que eu gostava muito de animais, tudo. Sempre tive um convívio muito grande, assim, gostava bastante. Mas depois, quando eu já estava na adolescência, ali no ensino médio, que realmente tinha que ver, assim, o que eu ia fazer para a minha vida, eu acabei decidindo para a medicina. Mas eu lembro que eu decidi, assim, no momento que eu fui fazer a inscrição no vestibular. Louco, não, os 45 segundos. Foi. Não era algo, assim, que eu ficava pensando muito. Eu era mais jovem, tudo, né? Mas, assim, eu tinha já... Na minha família, a minha mãe é médica. Ela é ginecologista obstetra. Então, eu já tinha uma referência muito grande. Sempre depois da escola, eu ia pro consultório dela ali à tarde. Já era certo o que você ia fazer. Já era. Todo mundo sabia. Só você que não sabia. Exato. Na adolescência, todo mundo sabia, até porque eu fazia a gente chamava de estágio, né? Eu trabalhava com a minha mãe na clínica quando eu era nova, assim, desde os 13 anos, assim. Media a pressão dos pacientes, ajudava ali a levar os exames pro laboratório, fazia liberação de guia de Unimed. Então, foi uma adolescência já muito intensa, assim, já vivendo ali dentro do consultório. E quando a minha mãe, quando eu era mais nova, a minha mãe trabalhava muito com plantão de obstetrícia. Então, quando eu era pequena, eu via muito a minha mãe saindo de madrugada também pro hospital para atender os partos, tudo. E eu como, assim, filha do meio ali, a única menina da casa, eu ficava preocupada para onde que a mãe estava indo, tudo. E eu comecei a pedir muito para ir junto. Então, a minha mãe, já desde que eu era nova, ela me levava para o hospital para eu assistir as puérperas, né? Que tinham acabado de ganhar bebê. Então, eu ia junto, eu lembro, com 7, 8 anos. Caramba. Eu lembro, eu adorava o cheiro do hospital. Porque na verdade, eu gostava era um momento... disso também. Eu acho que, olha aí, ó, o cheiro pode ser algo do subconsciente. Muita gente não aí. gosta. Eu verdade, gostava porque era algo que... Era um tempo a mais que eu tinha com a minha mãe ali, Legal. sabe? Então, eu tinha um pouco essa carência, essa falta, assim. Então, era algo que eu passava ali o tempo com ela. Então, ela me levava junto. E com 12 anos que eu assisti minha primeira cirurgia.
que foi que eu pedi para ela que eu queria ver uma cirurgia no centro cirúrgico, que eu queria ver um parto normal, mas a mãe não deixou. Parto normal. Parto normal, a mãe não deixou, mas ela topou me levar para assistir uma cesariana. E até hoje eu lembro que era uma paciente que ela era oriental, assim, não sei se era descendente japonês, mas eu lembro que nasceu um japonesinho, que eu falo assim, né? E eu lembro que na época eu não entendia muito ainda né, não entendia nada, né, na verdade, de medicina, mas ele até nasceu um pouquinho mais azulzinho, né? Deve ter nascido com o ápice um pouquinho mais baixo ali. Não deve ter sido um parto muito fácil, mas eu lembro, e ela me explicou ali todo o processo, eu lembro dela suturando depois, e foi aí que já começou os primeiros encantamentos, assim, até por essas áreas assim, de procedimentos, cirurgia. Mas eu acabei, então, decidindo por fazer cirurgia, medicina. Só que quando eu decidi, e eu comentei para os meus pais, os dois já olharam para mim e falaram, então você vai para Curitiba, você vai estudar lá. Porque os dois, quando fizeram... Meu pai é engenheiro, mas os dois eles se conheceram aqui em Curitiba, porque os dois fizeram positivo, colégio positivo, e depois fizeram federal. Então, eles falaram, não, você vai estudar lá, fazer o cursinho em Curitiba, e a partir de lá, né, vai prestar as provas de medicina. E eu acabei prestando prova tanto aqui em Curitiba, mas eu acabei iniciando a faculdade em Blumenau. Então, de Curitiba, que eu morei Univale? na FURB, na fundação. Uhum. E aí eu acabei indo para Blumenau, estudei 5 anos lá, mas depois do último ano eu fui para a UFSC, em Floripa, que eu fiz o externato, que chamava na época. Acabei passando numa prova para fazer o internato lá, então eu fiz 50% fora, apesar da minha formação ter sido em Blumenau mesmo, né? E foi nessas mudanças assim que eu acabei tendo mais contato com a dermatologia, principalmente lá na UFSC, que eu tive um excelente assim chefe ali, professor, né, de dermatologia, que eu gostei muito na época. Então já foi ali que começou o encantamento e foi indo a decisão por fazer dermato, né? Mas antes até da dermatologia, eu pensava em fazer oftalmo. Acho que eu já comentei isso pro doutor uma vez. Achei que você ia falar obstetrícia. Não, obstetrícia eu cheguei a pensar um pouco, né? Eu fui ciscando por várias áreas, inclusive meu TCC eu fiz em cirurgia dermatológica. Viu, André? E nunca pensei em cirurgia dermatológica, cirurgia cardíaca. Mesmo? Cirurgia cardíaca. E eu nunca pensei em cirurgia cardíaca, mas na época era o que cirurgia de trabalho ali pra gente fazer e eu fui pegando. Em Blumenau? Em Blumenau. Com o César? Não, eu fiz com o doutor... Ah, não, César é neurocirurgião lá. Tá confundido. Em Blumenau, Martin? Não, era um outro médico. Ele era mais novo, assim, jovem lá da equipe. Mas era da equipe do Santa Isabel, ali do Hospital Santa Isabel. Mas daí, na época que eu estava em Blumenau, na verdade, eu comecei a fazer... Eu participava de algumas ligas. E eu comecei a me interessar por oftalmologia. Eu era vice-presidente da Liga de Oftalmo lá. E publiquei vários trabalhos no oftalmo, inclusive na época, porque era uma área que eu queria, que misturava cirurgia com a parte de consulta, clínica. Mas eu acho que na época eu pensava muito, eu estava indo muito pelo lado racional, assim, do que eu queria, não estava indo pelo meu sentir, assim, né, sentir o amor, assim, para aquela área, assim. Então, mas eu gostava muito da oftalmologia, até que eu fiz um estágio aqui na Santa Casa, aqui em Curitiba, que eu fui, na verdade, eu passei uns 15 dias fazendo estágio na dermatologia, porque era uma área que eu achava que tinha sido um pouco carente na época da faculdade, então eu quis me aprofundar. E depois eu fui fazer estágio na oftalmo aqui no Hospital Evangélico, que foi excelente o estágio, inclusive. Fiz muita amizade lá com os residentes também. Mas época é isso? Isso foi em 2012, mais ou menos, eu acho. Nossa, eu estava lá já. Provavelmente, doutor. Eu fiquei de 2001, que eu voltei em São Paulo, até a pandemia, de 2021, no Evangélico. Na época eu lembro que os residentes eram a Estela, o Igor. Estela, que casou com o Ricardo Bardal. Isso, esses mesmos. O Igor tá em Criciúma. Acho que a Estela, inclusive, era a que eu fiquei mais próxima lá da residência na época. Eu não lembro se ela era R1, ela. R2. Ela é com o Ricardo. Olha só, que bacana. Foi dessa época que eu fiz estágio. Só que durante o estágio da oftalmologia eu senti muita falta do estágio da dermato que eu tinha feito lá na Santa Casa. E foi aí que eu fui me inclinando para dermatologia. E quando eu fui para a UFSC, depois no último ano, que realmente eu acabei decidindo pela área, né? Então, no final dos contos, eu me formei em Florianópolis, eu trabalhei um tempo lá. Eu me mudei para Maringá novamente, trabalhei um tempo em Maringá, enquanto estava estudando para clínica. Vim para Curitiba fazer clínica médica no Hospital Evangélico, mas já com a intenção de fazer a minha especialização em dermatologia
aqui. E durante a área de dermatologia, na residência, que eu acabei me apaixonando mesmo pela cirurgia dermatológica e acabei fazendo um fellow depois na mesma instituição. Agora está dentro do Hospital de Olhos, daqui a pouco ela faz residência oftalmo, né? Até foi curioso, porque Já quando... tá com um pé lá dentro. Não, né? não para, né? Queria fazer oftalmo, agora vai para dentro do Hospital de Olhos. Tá tudo Eu lembro que eu cheguei a ver até a semana daquele curso de oftalmo que fazia. curso básico. Curso básico para a época ali. É. Eu já tinha ido atrás de tudo isso e eu acabei não fazendo depois. Mas eu lembro até quando eu fui prestar a prova de fellow de cirurgia dermatológica, eu tenho muitos trabalhos de oftalmo no meu currículo, inclusive mais do que de dermato. Que de dermatologia eu não publiquei nenhum na faculdade. Na entrevista, a primeira coisa que te perguntaram. Pois é, aí... Perguntaram. Só que o problema é que o currículo ele era muito específico, tinha que colocar sobre cirurgia. Eu falei assim, puxa, não tem nada de cirurgia dermatológica para colocar aqui, né? Vou colocar uns de oftalmo, tinha uns de pálpebra, umas coisas assim diferentes. E aí eu coloquei. Mas sabe que valeu uns pontinhos ali para mim, porque na hora da entrevista ali da cirurgia, o chefe da cirurgia me perguntou sobre os trabalhos. Eu tô vendo que você tem uns trabalhos publicados no oftalmo, que bacana. Aqui, ó, tumor de pálpebra, tudo. Eu falei, Ponto para ela, né? Deixa eu aproveitar o gancho. Queria fazer uma pergunta para vocês que não foge muito do nosso assunto aqui. Mas eu sempre penso e eu guardo a minha resposta para mim mesmo. Eu nunca falo isso para as pessoas. O que vocês fariam se vocês tivessem que iniciar uma residência hoje? Vocês fariam uma nova residência? Por exemplo... A especialidade? Você pensa que você, enfim, não deu certo na oftalmologia. Hoje você começaria de volta? Que tivesse que mudar de especialidade. Ou mudar, ou refazer, vamos dizer. Vamos dizer, então, ó, você vai para os Estados Unidos. Lá você vai ter que revalidar o teu diploma e você vai ter que refazer a tua residência. Você não consegue fazer equivalência. Vocês fariam isso? Vocês fariam tudo de volta se vocês estivessem na idade que vocês estão hoje? Eu faria. Eu também faria, porque inclusive eu iria falar que eu manteria, porque como a gente... Ela adora dermatologia, você adora cirurgia plástica oftalmo, eu acho que eu faria tudo novo na oftalmo. Apesar de que eu acho que tem muitas especialidades legais. A gente está aqui diante de duas, né? Mas eu faria com certeza, mesmo sendo hoje em dia, quem sabe, não sei se é mais um caminho mais difícil ou do jeito que a medicina está sendo tratada hoje, né? Mas eu acho que não adianta fazer aquilo que tempo atrás, mudando um pouquinho, um rapaz me ligou e estava terminando a faculdade. E daí ele começou a perguntar que ele queria saber sobre oftalmologia, tudo. E desculpe aqui, mas a sinceridade a gente está aqui para isso. E ele só pensava, a única coisa que ele perguntava era sobre dinheiro. Mas oftalmo que está bastante. Né? Eu falei assim, olha, acho que não é por esse caminho não, né? Eu acho que se você for por esse lado, não sei se vai ser um cara feliz, né? Eu acho que você tem que escolher aquilo que você gosta. Vai acordar todo dia, eu falo isso pro meu filho. Eu venho às vezes final de semana para o hospital quando me chamam, eu venho, finjo antes de casa que tem que ir no hospital, mas quando eu venho no carro mesmo final de semana para atender alguma coisa, alguma emergência, eu venho feliz, eu gosto de vir sabendo que eu vou tentar ajudar alguém e volto feliz, eu gosto disso, né? E nesse telefonema que, rapaz, eu fiquei meio chateado de falar para minha esposa, eu falei, pô, o cara me liga para saber como é que é a oftalmologia, e a única coisa que ele vê na frente, assim, só via ele falar em cifrão, em dinheiro. Falei, olha, não sei nem se você está nem na profissão certa, né? Eu acho que se ficar em dinheiro, você vai procurar. Então, como a gente gosta do que faz, acho que eu tentaria. Acho que não é nada simples começar nessa idade, mas tudo que é mais difícil tem os obstáculos são mais complicados, é também emocionante, né? É legal de se passar tudo de novo. Por que eu fiz essa pergunta? Você faria, André? Eu amo o que eu faço, mas eu acho que eu não faria de volta. É mesmo? Não porque eu não gosto da profissão, eu amo. Mas o que eu percebo, justamente isso que você está falando, doutor Rodrigo, se perdeu um pouco do encanto de você fazer uma cirurgia, fazer medicina. Hoje as pessoas só pensam nisso. E devido a isso, hoje há uma invasão, tanto de outras especialidades quanto de
profissionais que nem médicos são, numa área que eu levei 12 anos para me formar. Sim. Entendeu? E fazer a residência, mais 6 anos de residência, se eu tivesse que fazer, cara, foram os melhores e os piores anos da minha vida. Os melhores no sentido foi onde eu mais aprendi, fiz muitos amigos. Eu acho que eu cresci como pessoa. Eu me formei médico na residência, a gente não forma médico na graduação. E eu sei o quanto eu ralei para chegar lá. E eu não encurtei caminhos. E hoje eu vejo que as pessoas encurtam caminhos e tá tudo bem. Entendeu? Então eu faria outra coisa. Um pouco pela frustração do que a gente passa e lá na frente a gente vê que tem gente que vai lá e corta caminho, faz outro curso e faz muitas vezes a mesma coisa. Mas eu acho que a gente você. não pode deixar justamente nós que gostamos disso sair e deixar que cada vez mais vão invadindo. Eu acho que se você está lá, você que gosta de medicina, e hoje eu escutei uma coisa que, graças a Deus, às vezes eu escuto no meu consultório, a paciente falou assim, nossa, doutor, eu vi que você gosta do que você faz. Então, nossa, estou tão confortável, eu vi que você está fazendo por amor. E você fica tão feliz, né? Até me arrepia, assim, que você volta para casa, você vê que alguém falou que não é hoje em dia para você conseguir agradar alguém, não é fácil, né? E por mais que seja tudo certinho, assim, parece que foi uma obrigação, tem que ser assim, né? Não sei se, quem sabe é uma obrigação mesmo, mas a gente gosta de receber também uma palavra de carinho, né? De ser valorizado, quem sabe como médico era há 30, 40, 50 anos atrás, né? Hoje em dia é mais complicado. Mas se a gente deixa de estar aqui, André, na nossa, né? Pô, daí que a gente vai abrir mais espaço para os outros ainda, para esse pessoal que não que está pensando por outro lado, assim, na medicina, não sei, difícil. É que é frustrante mesmo, eu acho que ainda mais dentro da área da estética, eu acho que isso é a área que está sendo mais invadida, né? Até por conta do retorno financeiro, né? Que se propõe, né? Mas eu acho que isso também não tira tanto o nosso valor também, né? Não tira, né? Eu acho que uma questão que nem o Rodrigo falou mesmo, da gente manter, né? Fortalecer as nossas especialidades, fortalecer mesmo a nossa área para que isso não aconteça, não descredibilize, assim, né? Não descredibilize, né? Para as pessoas continuarem procurando mesmo esses profissionais qualificados, né? Mas é difícil. Quem sabe a gente fica pensando isso, que a gente já vai entrar, quem sabe, nesse assunto da família, nos filhos, né? Exatamente. Você passou por tudo aquilo, não desistiria, mas será que pro teu filho... Eu já vou conversar sobre isso, eu tenho 3 filhos, já vou dizer o que eles querem ser, mas é bacana quando você vê um filho dizendo que quer fazer medicina, que quer ser médico, mas por outro lado você fica pensando lá hoje em dia, né? Eu tenho minha sobrinha que está fazendo, tem algumas, tem duas primas, uma acabou de se formar, a outra se formando no 6º ano, minha sobrinha que está no 3º ano, mas fica pensando assim, né? Você não pode desestimular, tem que estimular, mas fica pensando, putz... Mas se eu tivesse os meus 26 anos de novo, eu faria de volta. Que hoje eu tô com 39. Né? Ah, tá, É entendi. outra cabeça. Mas 6 anos de residência, eu vou me formar com 45. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sei lá, eu faria... eu me reinventaria. Não sei o que eu faria, mas eu me reinventaria. Eu já fiz isso, sabe? Depois eu conto umas histórias interessantes para vocês. Mas já fiz algo que eu tive que não me reinventar. Conta já. Senão você vai esquecer. Pode ser. Então vamos lá. Eu quando estava na faculdade, em 2008 para 2009, eu não sei se você lembra que teve aquela crise americana. Teve uma crise... De imobiliária lá? Eu acho que foi a crise imobiliária americana. Foi uma crise bem, bem grave. E na época, eu já tinha feito alguns intercâmbios, morado fora, e eu sempre fui fascinado por isso. Né? Viajar, morar em lugares, né? Me desafiar, enfim. E eu queria, porque eu queria novamente, já tinha morado nos Estados Unidos, eu queria novamente. E eu não tinha como, a menos que eu trancasse a faculdade. Aí eu falei, bom, vamos fazer aquele das férias, né? A gente fica lá 3 meses, perde uma aula aqui, uma aula lá, mas a gente consegue ficar lá um tempo. E daí fui. Na época eu tinha uma namorada que era da mesma turma,
Eu fui, convenci algumas outras pessoas a irem junto, inclusive ela. E daí fizemos a entrevista de emprego aqui do Brasil. E beleza, fomos contratados, tudo certo, tudo comprado, tudo pronto, bate a crise. Para onde 2008, que vocês foram lá? A gente fomos para Leitão, que é uma cidadezinha bem divisa com Nevada, com Califórnia. Mas vocês não foram estudar, vocês foram para trabalhar. Fomos para trabalhar, Trabalhar. exatamente, para ter Work essa experiência. É. E depois eu te conto Uhum. uns anos antes, mas eu quero saber de vocês antes. E daí, acho que menos de um mês antes, eu recebi um e-mail falando que eu não tinha mais o emprego, que eu tinha feito a entrevista, que eu tinha sido contratado. Por causa justamente da crise, eles estavam fazendo, né, enfim, contendo gastos e não estavam empregando porque não acreditavam que ia ter tanto movimento lá, porque era uma estação de esqui junto com alguns cassinos, enfim, era um lugar meio turístico. Só que a minha atual namorada da época estava com emprego lá. O dela não tinha sido cancelado. Eu falei, pô, eu não vou ferrar com a viagem, né? Falei, tá bom, eu vou lá e me viro, porque eu já tinha morado uma vez nos Estados Unidos, já tinha feito algumas coisas. E daí, beleza, lá eu arrumo um emprego. Aí cheguei lá, a gente morou num quarto de motel. Motel lá é um hotel mais barato. A gente morou num quarto de motel em 4 pessoas, cara, por 3 meses. Em 4 pessoas, tinha 2 camas de casal e um micro-ondas e um frigobar, aqueles pequenininhos. Mas enfim, aí passou um mês, cara, eu entregando application para tentar um emprego lá, todo mundo trabalhando, e meu dinheiro acabando, eu não tinha mais dinheiro, eu precisava, né, repor aquele dinheiro, eu tinha que voltar pro Brasil. Mas no fundo essa era a ideia, pelo jeito, né? Não era uma aventura. Era uma aventura, Então, mas uma aventura... Só você que não sabia. Uma aventura a ponto de você não ter nem mais dinheiro para você almoçar, Comer. né? Tá na hora de voltar ou arrumar um emprego. Rapaz, chegou um ponto que eu tinha lá $500. Era o que eu tinha. Ou arrumava alguma coisa ou voltava embora. Meu pai sempre me ajudou, mas ele nunca facilitou. Ele me dava lá um dinheirinho contado, tinha lá meus afazeres, se eu cumprisse, eu tinha lá aquele meu dinheirinho contado. E se vira, negão. Ele me deu lá uma quantidade razoavelmente interessante, mas não tanto para você passar 3 meses morando num lugar. Talvez para você fazer umas férias de uma semana e meia, assim, legal. E aí, cara, com esses $500 eu chegou um mês já lá, ou vai ou racha, né? Eu preciso voltar, eu preciso arrumar alguma coisa. Em 2009, aí tinha um cara do quarto do lado, que também eram brasileiros, também estavam em 4 no mesmo quarto, só que do lado. Aí fiz amizade com eles, falei, eu tô pensando em comprar um carro, para começar a fazer transporte. Só que eu não tenho o dinheiro todo, você não quer entrar de sócio? Aí o cara ficou meio assim, tá, beleza, morreu aquele papo. Aí no dia seguinte, Craigslist, se eu não me engano, era tipo o que era antes do Mercado Livre aqui? Negócio de venda, assim, tipo um LX, assim, tipo um LX. Era o Craigslist dele lá. Eu acho que existe até hoje. Achei lá uma van ano 91, Lumina chamava, por $900. Eu falei, eu tenho a metade. Fui lá, cheguei no cara, convenci ele. Então tá bom, vamos buscar. Na época, $900 era quase um para um para 2 aqui, né? Era 1 para 2,5. É. E daí convenci o cara, beleza, ele, então vamos buscar lá o carro. Só que o carro estava em São Francisco. Eu estava a 4 horas de carro do lugar que eu precisava comprar o carro. Então eu não podia chegar lá, ver o carro e não gostar, porque uma viagem de ida e volta lá ia gastar, sei lá, uns $100 para ir e voltar de carro, de gasolina. Eu não podia dar uma fora dessa. Aí chegamos lá, cara, de noite. Era umas 9 da noite. Encontramos a mulher que estava vendendo. Cheguei lá, vim comprar teu carro. Ela achou estranho, né? À noite. Cara, mas beleza. Abriu lá pra gente. A gente olhou o carro, nem andamos com o carro. Eu falei, e aí? Posso comprar? Ela assinou na hora, eu nem sabia como é que comprava um carro lá. Sei que eu entreguei o dinheiro, ela me entregou a chave do carro. Aí pegamos um carro, feliz da vida, e voltamos embora.
E a partir dali, eu comecei a fazer Uber. Não existia Uber na época. Eu comecei a fazer Uber. Só que era no boca a boca. Eu entregava meus cartões pro pessoal, né? Lógico, um transporte que não era legalizado, mas eu levava as pessoas trabalhar, os estrangeiros trabalhar. Porque muitos deles trabalhavam em estações de esqui ali perto e às vezes não tinha transporte, eu perdia o transporte porque eu dormia demais, né? Muita festa naquela época. E me ligavam. E outros que queriam fazer turismo. E nessa época, porque aquilo que eu te falei para vocês, eu acho que hoje eu me reinventaria. Naquela época eu fiz isso, ganhei dinheiro e ainda voltei com dinheiro no bolso. E só não consegui vender o carro porque foi guinchado o carro no final lá e daí a multa para tirar o carro maior. era mais caro do que o próprio carro. Daí eu perdi o carro. Ficou lá, eu desci toda a costa da Califórnia e consegui ganhar dinheiro e voltar e ainda devolver um pouco pro meu pai. Então essa é uma história interessante aí. E eu me reinventei. Então talvez hoje, se eu tivesse que refazer uma residência, mais 6 anos de residência para fazer cirurgia plástica de novo, eu estaria com 45 anos. Eu acho que eu não faria, eu faria outra coisa. Eu acho que eu daria um jeito de fazer outra coisa. Ai, que interessante. É bacana. Mas eu cheguei a trabalhar também nos Estados Unidos. E aí? Eu trabalhei na Universal Studios, ali em Orlando. Ah, legal. E também eu tinha... Na época da faculdade. Na época da faculdade, eu tinha acho que 21 anos. E aí, eu lembro que eu já era maior de idade lá para os Estados Unidos, mas eu já tinha ido para os Estados Unidos antes para estudar, que eu tinha ido para a Califórnia, em San Diego, mas só para estudar inglês, assim, tinha passado uma temporada lá. E no ano seguinte eu fui para a Universal Studios. E na época, quando eu cheguei a fazer uma entrevista, eu não falava muito bem inglês, né? Mas eu queria muito ir trabalhar lá justamente para aprender, para treinar, tudo mais. E a gente teve que fazer uma entrevista no Rio de Janeiro. E eu morava em Blumenau. E também não tinha... meus pais estavam incentivando a ir para os Estados Unidos, tudo, claro, vá. Mas, assim, não tinha aquele ajuda de custo, né? Para eu pegar um voo lá de Navegantes ou lá de Curitiba, para ir para o Rio de Janeiro, tudo mais. Não estava incluso no orçamento, né? Então, eu fui de ônibus mesmo. Aí eu lembro que eu fui de carro, fui de carona até Itajaí. Aí de lá eu peguei um ônibus que foi, sei lá, 18 horas, não sei quantas horas que demorou para chegar no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu fui numa sexta, eu saí mais ou menos a Chegou 1 da... na outra sexta. Foi quase isso. Eu saí, eu acho que de Itajaí, eu saí a 1 da tarde. E eu cheguei, acho que às 8h30 da manhã, no Rio de Janeiro, no sábado. E a entrevista era às 9 e pouco. Então, daí eu peguei um outro ônibus, fui pro local de entrevista, tudo. Tinha que fazer entrevista em inglês, que era com os managers, né? Os gerentes lá dos Estados Unidos, que eles estavam aqui. E aí fiz a entrevista em inglês. Eu lembro que eu tinha decorado várias falas, assim, para eu conseguir responder bem. E no mesmo dia eu peguei o ônibus para voltar para Blumenau. Meu Deus. Foi. Você Porque eu tinha prova na queria ir segunda-feira. mesmo. Eu queria ir. Eu tinha prova de medicina, né? Alguma coisa da faculdade na segunda-feira, então eu tinha que retornar. Mas acabei passando, fui aprovada. Eu lembro que foram 50 brasileiros que foram para lá. E a gente morava tudo num condomínio também, assim, próximo do parque. Também a gente não tinha transporte. A gente comprei uma bicicleta lá para andar de bicicleta, porque era o trajeto que a gente fazia até os parques. Eu lembro que na época eu ganhava $8 por hora. Era um baita salário. Era um baita salário. Mas Chegava foi uma a dar baita uns experiência. Foi meu $1.500 primeiro emprego. por mês, isso aí. Mas foi meu primeiro emprego. E eu trabalhei 3 meses, também na época das férias. E quando eu voltei de lá, eu consegui voltar com dinheiro, eu comprei meu primeiro iPhone. Na época estava em lançamento ainda, assim, tinha... iPhone 2. Olha, eu acho que foi o 3 que eu comprei. Eu acho que foi o 3 já, que eu comprei o lançamento ali. Foi bem na época. Eu lembro que eu estava voltando da viagem, porque lá eu ainda não tinha nem o celular Android ainda. Eu fui com aqueles Samsung que tinham um sapinho, assim, na tela. Celular tipo aqueles Nokia tijolão, assim. Então... Legal, essas experiências. Conta uma sua aí, Dr. Beraldi. Não, de viagem, assim, acho que não tenho Mais alguma aventura? aventura. Teu primeiro emprego foi na medicina mesmo, alguma doutor? coisa inusitada? Meu primeiro emprego foi na medicina mesmo. Acho que meu primeiro emprego foi quando eu fui por livre e espontânea pressão pego pelo serviço militar. Eu tive que servir. Mas isso quando você já era médico? Já era médico. Aí eu acabei inventando uma história lá que não colou muito bem e me pegaram para o serviço militar.
E daí, como eu não fui voluntário, eu fui designado aí para Lages. Era para escolher Guaíra ou Lages. Daí eu falei, acho que eu prefiro Santa Catarina, né? Não conhecia nada. Eu falei, vou para Lages. Só que como chegou lá, qual era o mais moderno dos 3 médicos, eles me mandaram para Horizontina, né? Que é lá perto da Argentina, na verdade, né? Nossa. E, nossa, era uma cidadezinha lá perto de onde a Gisele Bündchen nasceu, né? Horizontina, acho que foi onde ela nasceu, na verdade. E daí lá que eu ficava um tempo, a parte da manhã no serviço militar, e como era tenente, tudo isso eu tinha livre. Daí lá eu comecei a atender em postinho de saúde, essas coisas assim. Então acho que o meu primeiro emprego foi na medicina mesmo. Foi na Um fronteira. ano lá. Hã? Um ano. Fiquei 1 ano. Tinha um pouquinho menos, que daí voltava para lá, ficava em lá, voltava. Daí não queriam me liberar para fazer prova de residência, que foi antes da residência, né? Aí eu falei, porra, se não me liberarem eu vou fugir, eu faço a prova, volto, fico preso, né? Mas daí no últimos 45 segundos do tempo o coronel me liberou para mim fazer a prova. Mas Mas tinha aquela rotina de ter que acordar super cedo, sim. fazer atividade física, sim, não era? tudo. Não era só atendimento. Não, se tinha as tuas obrigações como médico e como militar mesmo, né? De ser tenente da noite, a cada tanto tempo a gente ficava a noite inteira lá para ficar coordenando o batalhão, né? Mas é legal, que era um batalhão ferroviário, então é um batalhão que ele é produtivo, assim, né? Ele fazia asfalto, ponte, não é os caras ficar só fazendo flexão de braço e treinando durante o dia e parece que não tem nada que... Lá não, era um batalhão até hoje, acho que bem bacana, assim. Então, o meu primeiro emprego foi na medicina mesmo. E certamente você sai fortalecido disso, né? É legal que você aprende coisa diferente, né? Na medicina, eu estudei muito para fazer a prova, daí fiquei lá, estudava mas você aprende tanta coisa diferente, né? Que você acha que nunca iria aprender fora né, se tivesse seguido aquele mesmo caminho, que valeu a pena para até amigos mesmo, até hoje eu tenho alguns amigos daquela época, né? Então, Até para exercer a disciplina, né? Acho que o exército tem muito disso, né? Pra, quem sabe você vê que realmente você não era para ser um militar, né? Você vê que é bem diferente, né? A educação, a cabeça totalmente diferente, né? Pelo menos da minha. Mas também você aprende algumas coisas que é importante, algumas regras, né? Alguma coisa até para você poder passar isso pros filhos, que até ia perguntar em relação a isso, a família de vocês. O André, eu sei que está com um piazão novo, está com quantos meses agora? Tá com 4 meses e meio. 4 meses, né? Tá. Coitado, hoje foi o dia da vacina dele. Rapaz do céu, choradeira. Mas ele é bonzinho, assim. Ele é bem bonzinho, chorou só na hora lá, mas depois à tarde ele ficou meio moadinho. Dá uma febrinha, Eu né? tava lá antes de vir pra cá, eu tava cuidando dele até a Mayara chegar. Aí a Mayara chegou, eu pude vir aqui. Mas é gostoso demais, né? A Aline tem filhos? Eu ainda não. É só quem tem que sabe, né? É bom demais. Eu tinha um certo receio. Eu acho que as pessoas, elas olham só o lado ruim talvez da maternidade e paternidade. Quando as pessoas falam de filhos, geralmente eles falam a parte ruim. Apesar que eles falam, é bom demais, mas todo mundo fala que é muito difícil. Mas isso a gente já sabe que é. Mas eu acho que a experiência foi tão positiva, porque eu esperava, eu acho que é questão de expectativa. A minha expectativa não estava, né, vamos dizer, super alta, assim, no sentido de vai ser muito difícil. E não está sendo difícil. Não sei se porque eu me acostumei, mas para mim está sendo a maior e melhor aventura da minha vida. Eu realmente incorporei a figura de pai, aí minha mulher que vai ter que falar isso. Mas certamente foi uma experiência assim que incomparável para mim, que eu estou passando nesses últimos 4 meses. Você já tem filhos mais velhos, você com certeza sabe um pouco mais do que a gente, né? Não são tão mais velhos, não. Isso que eu pensei, que idade eu perguntei, eu estava pensando que daqui a pouco os amigos já começam a pensar, e aí, e o segundo, né? É sempre assim, né? Não, você casa, já começa a perguntar do primeiro, daí do primeiro já começa a pensar no segundo. Eu já quero o segundo, Berardo. Quem não quer é a Mayara. Não que não quer, ela não quer agora. Mas foi tão boa a experiência para mim, cara. Foi tão realmente enriquecedora
Eu não imaginava que eu ia gostar tanto. E eu já quero ter o segundo. Ela falou, não, espera, dá um tempo para a mãe aqui, que não para nós. Que eu acho que para a mulher é completamente diferente parte do da que para o homem. gestação também, né? Falou, não, dá um tempo para mim ali, espera, calma, deixa ele fazer um ano aí, daí a gente conversa. Isso aí. Eu, por Sim. mim, já emendava. Até para poder curtir mesmo. É. Porque senão, a hora que chega o segundo, você vai ter que dar um pouco mais de atenção, daí você deixa de fazer algumas coisinhas que você poderia ter curtido mais, aproveitado mais. Né? Às vezes, não sei, mas um pouquinho de diferença de idade é bacana, né? E os seus? Eu conheci a Laís, na verdade, em consultório, porque através da minha sobrinha, que era um bebê, levaram para fazer o exame e eu conheci ela lá. E daí a gente teve o Gustavo, que é o meu filho mais velho. A gente deu para curtir um pouco, viajar. Depois, acho que foi com 6 anos depois que a gente teve o Gustavo. E Gustavo hoje ele tá está com com 9, 10. Só pensa em futebol. Futebol. Né? O piá doente. E depois a gente também queria, com certeza, porque, como você falou, é a maior aventura e com certeza vai ser a maior da vida, né? Acredito. E daí a gente resolveu ter o segundo, né? E daí, para nossa alegria, veio 2, né? As meninas, a Luísa e a Mariana, que tem 6 anos hoje. E eu lembro até hoje que eu estava operando quando a Laís me ligou e falou assim, meu Deus, são 2, né? E eu achando legal, né? Falei, caramba, são 2, não tem ninguém na minha família gêmeos, nada. E foi, a gente não fez tratamento, nada pra... A gente começa a tentar dar uma olhadinha na árvore genealógica lá, mas nada, não, nem na minha, nem na dela, de gêmeos. E daí ela falou, mas como é que vai? 2 filhos? Eu falei, tem gente que tem 3, 4, né? Não vai ter problema, né? Mas a gente vê que exatamente. Mas para a mulher é difícil, né? É mais complicado um pouco. A gente teve as meninas que o Gustavo era bagunceiro. Falava assim, o segundo vem calmo, né? Eu acho que depois a gente descobriu que o Gustavo, acho que era o calmo. Porque as 2 são, nossa, furacão, né? Graças a Deus, tem saúde e tudo. Como que é o nome delas, doutor? Luísa e Mariana. Luísa e Mariana. E o Gustavo quer ser jogador de futebol, né? Gustavo conheço. O pior é que ele tem habilidade, ainda puxou o pai, né? E as meninas, uma queria ser lavadora de roupa, né? A Mariana. Agora ela tá mudando para cozinheira e ela falou que quando ela for cozinheira eu não vou precisar pagar comida. Mas ela lava roupa em casa? Não sei, não sei se da onde que ela surgiu essa ideia, eu não sei. Mas ela queria ser. Eu falei, tá bom, é legal. E a Luísa quer ser médica do olho. Ela quer ser médica do olho já desde de 4 anos, por aí às vezes ela quer vir para o hospital junto, né? Então eu acho legal. É a única ser. O Gustavo falou, ele vê as fotos às vezes, né, de paciente, nossa, eu não quero nem ver isso, né? E as meninas a Luísa já curte, já. Olha só. Tem coisa que vem já de criança, assim, né? Não sei se vai ser bem ou não, né? Eu nunca nem não procuro. E se o Gustavo resolver ser jogador de futebol, o que você vai fazer? Perfeito. Né? Você Quero vai viajar junto com ele. Vai investir. Vai investir. Sim. Eu acho que tem que escolher o que gosta e se der certo, né? Não é só ter habilidade. Acho que tem um monte de... Não é em todas as profissões. Acho que tem um pouquinho de habilidade, sorte, esforço. Muito esforço, né? Para um ou outro é capaz de cair no colo, né? O carteira benção, mas a maioria não é assim, né? Que habilidade pro futebol no Brasil, né? Eu acho que tem de sobra. Tem de sobra. E eu sempre falo para ele, tem que treinar, Ele gosta de treinar ou só jogar bola? Ele é doido, ele já fez vários esportes, né? Ele já fez kart quase um ano, coloquei ele tinha 5 anos de idade. Eu andava de kart, sabia? Eu acho fantástico, eu adoro carro, né? Eu sou obcecado por carro. E daí eu falei, eu quero colocar esse pé para saber dirigir, não sei se ser corredor ou não, até porque é uma coisa que tem um custo alto, né? Mas ele fez um tempo, a gente acabou, ele gostava, mas acabou porque era difícil, tinha que levar sábado, o dia inteiro, São José dos Pinhais, passava o dia inteiro lá, daí a gente tinha que levar as meninas junto, porque não tinha como deixar, e daí as meninas ficavam lá naquele cheiro de óleo o dia inteiro, e uma primeira bateria, segunda bateria, terceira bateria. Então a gente conseguiu levar alguns meses lá, não deu um ano, 6, 7 meses, daí fala, não dá, deixa para quem sabe mais tarde. Então ele já fez taekwondo,
um ano e pouco. Tênis ele faz 3 anos já. Meio forçado pelo pai, que é apaixonado por tênis também. Agora futebol, ele pode estar no celular 2 da manhã, se for, não é que ele fique, né? Mas se falar, vamos jogar futebol, pô, Piá na hora pula e... E que time que ele torce? o melhor do Paraná, né? Qual que é? Aí? Eu sou Cochabamba. Não, eu sou de São Paulo. Mas eu larguei mão do futebol. Não dá mais. Eu Torcer pro ainda sou Coxa já doente. tá mais difícil. Ainda sou doente. Eu O vou em tudo que é Atlético jogo. ainda dá algumas alegrias pra torcer. Nos últimos meses nem tanto, mas mesmo assim a gente tá lá. Todo final de semana, no meio da semana, eu, ele e meu pai. Né? A gente é sócio, e, né? Vai passar um pouquinho de raiva lá, às vezes alegria. Vocês jogam tênis juntos também, doutor? Já estamos começando. Daqui a pouco, Esse você, era- daqui a pouco você vai levar um couro dele. Não, com certeza. 9 É anos. pouco tempo. pouco tempo. Mais 3 anos ele tá ganhando de você. E sabe que ele fazia numa escolinha de tênis e agora ele faz aula com o pai do atual campeão paranaense, que é o Cauã Gava, né? E o Cauã às vezes dá aula para ele, né? Então é legal que eu já tive aula com eles também. E daí é legal que ele vai lá e fala, nossa, pai, o Cauã, ele voltou a se animar, assim, pô, o Cauã é campeão, né, pai? Eu falei, pois é, então escute que... E eles são bacanas, assim, que eles dão, além da aula do tênis mesmo, né? Às vezes o Gava me manda umas mensagens, fala assim, falei isso pro teu filho hoje, da vida, não sei o que da filha, né? Não tem problema, posso falar? Eu falei, não, com certeza, né? Eu que agradeço, né, pelas orientações aí, não só da aula, mas do esporte, da vida, né? Como é que é. É legal isso. Eu acho essa parte do esporte muito importante. A minha família também é do tênis, então eu também jogava tênis quando eu era mais nova, assim, e a gente ia para os campeonatos. Eu conheci aqui o Clube Curitibano a primeira vez eu vim aqui porque eu vim jogar um campeonato. Mas quem era bom mesmo na minha família era o meu irmão mais velho, que ele chegou a jogar campeonato brasileiro, assim, de tênis, tudo. Mas então eu acabava me espelhando muito, assim, né? Vi o meu irmão mais velho lá jogando, tal, indo para os campeonatos. E eu e o meu irmão mais novo também acompanhavam. E meu pai e minha mãe também jogavam. Mas sabe que uma vez eu escutei, até num podcast, assim, uma entrevista, um CEO de uma grande empresa, assim, falando que quando ele entrevistava jovens, assim, para entrar para a empresa, que ele fazia uma pergunta muito interessante, assim, que ele perguntava se aquela pessoa já tinha participado de algum campeonato na vida. Né? Principalmente campeonato esportivo, mas poderia ser que seja uma Olimpíada de Matemática e tudo mais. Porque ele falava que o esporte, os campeonatos, assim, eles desenvolviam muita capacidade da pessoa a lidar sob pressão. Sim. E a frustração também, Sim. né? Sim, Quando principalmente, você porque só um ganha. ganha e perde no jogo, exato. Então, nossa, quando eu escutei esse CEO falando assim na entrevista, eu achei que fez todo sentido, assim. Até comecei a olhar o esporte e essas práticas, assim, com outros Quando você olhos. olha assim. esses ídolos, né? Como eu falei do que eu adoro o automobilismo, e um deles é o Ayrton Senna, que agora dia 1º que fez que ele faleceu, 31 anos. 31 anos. E daí eu falei justamente lá, fui dar uma lida e tinha lá, eu falei para ele, o Ayrton Senna, que é um ídolo lá, ganhou 120 e poucos GPs e perdeu, ganhou 41 e perdeu 100. Então o mesmo o Djokovic, o Nadal lá, né? Se você for ver, perde muito mais do que ganha, né? Sim. Então isso que você falou realmente é legal, porque essa pressão e não só você vai levar isso pro lado tanto na família quanto no lado profissional, as coisas Os assim. relacionamentos, tudo, né? Acho E sabe que eu sei que você Pra gosta de beach, que educação, você joga beach tênis Para a também, né? educação dos filhos. Jogo. Sabe que o Gustavo fez a gente entrar num campeonato do Santa Mônica? Eu não jogo beach tênis, né? Eu gosto de tênis. E ele fez eu entrar e era só de adulto o campeonato. E ele falei, não entra criança. Liguei lá, não, é só adulto, né? Aí incomodou tanto a secretária do tênis lá que ela autorizou a gente fazer uma dupla, eu e ele, né? Agora no início do ano. A gente entrou no campeonato, tava, daí 2 caras jogando tênis lá, 2 adultos, e entrava na quadra eu e o Gustavo. Daí os caras olhavam, Que legal. Mas foi legal. Eu tenho paixão pelos esportes de raquetes, assim, em geral, assim. Frescobol, jogo muito na praia também. Aí o beach tênis, o tênis. Tô pra aprender pádel ainda, né? Ainda tô esperando conseguir um horário de Você vaga. já tem o software instalado, é só rodar agora. Só preciso. Só preciso pegar a raquete emprestada e... Você faz algum esporte, André? Atualmente eu faço esportes que não me lesionam. Eu já joguei muito futebol,
né? Não era Depois dos 30 é complicado. vamos dizer assim, não era um jogador bom, assim, mas eu gostava de jogar. Sempre precisa completar o time, às vezes 11 pessoas. Então, eu sempre sobrava um espaço para mim. Eu sempre era, vamos dizer, um dos últimos a ser escolhido, mas estava sempre jogando. E daí, há uns 4 anos atrás, eu num jogo com... 4 anos atrás, eu num jogo com amigos meus, eu senti o joelho. Eu falei, olha, não é mais pra mim. Não é mais pra mim, eu acho que a gente vai ter que mudar de esporte. Foi aí que daí eu comecei a procurar novos esportes. Sempre gostei muito de esportes aquáticos. Só que é um pouco complicado pra gente aqui em Curitiba. A gente tá aí num 6 meses que faz frio, enfim. Aí eu acabei me encontrando, rapaz, num esporte chamado paramotor. Que é um esporte, você não exige tanto, talvez, fisicamente, apesar de você precisar carregar um peso importante nas costas, é um paraglide com motor. E esse é o esporte que eu faço atualmente. Minha esposa fica um pouco, né, Intranquila. ansiosa, mas hoje eu acho que ela já se acostumou. Aonde Ela que tem você vai medo. pra qual morro? Não, a gente Não é sai do salto? chão. Quando com o motor a gente sai do chão, não Sai precisa do- ir pro não morro. precisa pular. É só Olha um só. campo de futebol, assim, a gente já consegue, Que legal. decolar. E eu acho que o receio da minha esposa hoje é que meu filho goste disso aí. Verdade. Porque ela acha que é um esporte de risco, mas não é. Desde que você cumpra, né, algumas regras, E enfim. já passou algum medinho assim? Alguma? Nada. Rapaz, os medos que eu passei foram tranquilos. Né? Foi, desligou o motor, que na verdade eu desliguei sem querer o motor, daí eu tive que pousar no meio de um pasto, no meio de um vale, assim, mas tudo certo, não deu nenhum problema. Eu não me coloco em situações de risco, então talvez por isso que eu nunca passei por uma situação aí que uma história muito cabulosa para contar, porque eu não me coloco em situação de risco. Eu percebo que é o gurizado mais jovem que gosta ali de uma emoção um pouquinho maior. O pessoal um pouquinho mais experiente, você vê que faz algo mais certo ali. Os campeonatos, inclusive, eles são, os que eu participo, pelo menos, são de provas de regularidade, né? Não é de habilidades de acrobacia, são outras habilidades, navegação, enfim, essas coisas. Eu acho que o nosso tempo acabou aqui. É verdade. Passamos até um pouquinho. Verdade. Tava Conseguiram tão bom fazer? que... Conseguimos. Legal. Já fizeram a finalização, alguma coisa assim? Ainda não. Quem estava falando por último? André. André? Se você quiser, então, fazer a Tá. finalização, daí a câmera vai para você. Se for a finalização, se o vídeo for para o YouTube, é legal você falar assim, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. Sabe, é legal para as pessoas já criarem esse hábito de curtida. Aham. Então é legal falar para a câmera aí, para as pessoas compartilharem e se inscrever no canal. Bom, eu acho que tava tão divertido aqui que a gente ficaria mais... Onde vai mais ter que marcar 30 minutos, outra aí. uma hora. Até Tem que passando. marcar outra aí. Foi episódio divertido. 2. Precisamos foi falar divertido. mais de medicina agora. Né? Foi divertido. Mas eu queria agradecer, foi realmente espetacular a nossa conversa e por mais que a gente se conheça, você vai acabar conhecendo detalhes, né, da vida de cada um bacana. E fica o convite para a próxima, se vocês toparem, né, da gente bater mais um papo aí para frente. Com Quem certeza. sabe a gente pode convidar alguma pessoa a mais, né, para Seria interessante. convidar mais Alguém um. fora da medicina? É verdade. Também. Podemos convidar alguém para animar mais o papo ainda, a gente, né? Então, gostaria de agradecer a todos. Se vocês acharem que foi bacana aí o vídeo, curtam e em breve a gente se reúne mais uma vez aqui no estúdio para conversar um pouquinho mais. Obrigado, Aline. Obrigado, André. Eu que Boa agradeço o noite. convite aí. Foi um prazer aí conversar com vocês hoje. Obrigado. igualmente. Obrigado, doutor. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Bola. Isso aí.